Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Negócio CG. Hoje estamos aqui com o doutor Emanuel Marcos Lima, o principal professor da minha história acadêmica. Olha só. Caramba. Por favor, professor, se apresente. Olá, obrigado, Lucas, pela oportunidade, né? Eu sou o professor Emanuel Marcos Lima, contador há alguns anos, né? E professor e atual coordenador do curso de Ciências Contábeis do curso de Ciências Contábeis da Exam UFMS. Olha só que honra. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o convite aqui. Hoje, a minha missão é relembrar um pouco de toda a história da FMS com o curso de Ciências Contábeis. Agora, semana que vem, vai ter o WorkCont, né? Então, comemoração de 10 anos de Ciências Contábeis na FMS. 10 anos. Então, professor, algumas perguntas antes de começar essa história da contabilidade no nosso curso especificamente, eu gostaria de saber da sua história. Já me falaram que o senhor é o primeiro doutor em contabilidade do estado do Mato Grosso do Sul. Procede? Procede. Realmente eu sou o primeiro sul-mato-grossense, né, a ter o título de doutor em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo, né? Isso foi lá nos anos de 2009 que eu terminei meu doutorado, defendi o meu doutorado, né? Uma coisa interessante, né? Eu fiz um projeto que eu gostaria de ter o título de doutor antes que eu completasse 40 anos de idade. Olha só. E a defesa do meu doutorado foi no dia 7 de maio de 2009. No dia 7 de junho de 2009, eu completei 40 anos. Olha. Então foi um projeto que eu fiz e consegui concluir e consegui alcançar. E à época eu não tinha nenhum doutor em Ciências Contábeis no Mato Grosso do Sul, né? Então eu tenho essa honra de ter esse título, né, de primeiro doutor em Ciências Contábeis do Mato Grosso do Sul. Olha só que bacana, parabéns, professor. Muita gente, a gente está na faculdade, não sabe a história dos professores que estão ali, né? Na semana passada a gente estava conversando aqui com o pessoal da Atlética e eles estavam comentando da Effects, a empresa júnior lá, e que o projeto tinha um projeto de atender a comunidade com imposto de renda, atender e-mail. Eu falei, cara, às vezes a gente não valoriza, né, o que a gente tem em casa, mas tem que devolver para a sociedade os professores que a gente tem. Sabe? É o jeito deles contribuírem com a sociedade, porque ali estão os melhores professores. Então eu já tive contato com outras universidades particulares, né, sem citar nomes aqui da Tô brincando. Mas são faculdades particulares, assim, que não tem aquela preocupação com o ensino. A gente sabe como que o ensino superior, ele tá ficando defasado. Então eu já fiz entrevista de emprego aqui no escritório, professor, que, assim, estudantes do 7º semestre que não sabiam se o ativo era devedor ou credor. É sério isso? Uma pergunta básica, né? Lógico, tem aquele nervosismo da entrevista de emprego, lógico. Mas aí, acalmando, pensando, conduzindo o pensamento, não conseguiam chegar lá. Não conseguiam entender de fato. É uma realidade triste, né, pro curso, né? Porque se a gente pegar as estatísticas do exame de suficiência, né, a gente vai ver aí que a média nacional de aprovação foi de 17% o ano passado, e Mato Grosso do Sul, 12%, né? É muito pouco. É muito pouco, é muito pouco. Sim, meio preocupante, né? Até para nós lá, a gente também está preocupado, né? Eu lembro que na época de vocês... Não, por favor, cite a estatística. Nós tivemos 95% de aprovação. 95% de aprovação. Quer dizer, então... orgulho, né? Isso é um orgulho, realmente, e é um número que a gente busca, né? A gente queria o 100%, mas a gente sabe que o 100% é complicado. Mas não é porque ele é complicado que a gente não vai atrás dele, né? Então a gente mas está diminuindo essa estatística. Não, baixou muito, né? Tá baixando. Está abaixo dos 50%. Rodou. Né? Então a minha turma foi a melhor até agora? Foi a melhor turma até agora. Olha em termos só. de exame de suficiência. Olha só, em todos os termos. Aí você me coloca em maus lençóis, né? Então, professor, só confirmando aqui, a minha turma foi melhor em todos os termos, isso mesmo. Vou fazer um corte específico depois para mandar pro pessoal. É, melhor. E como foi, professor? Outra coisa, deixa só mais uma pergunta antes da gente entrar agora na WorkCont definitivamente. Eu escutei uma história, eu lembro na graduação, não sei como que eu escutei essa história na época, mas o curso de Ciências Contábeis, ele tinha na FMS, ele voltou. Ele foi encerrado e voltou?
Foi Não, reabertura do curso em 2014? não. Em Campo Grande não existia. Nunca existiu. Nunca existiu o curso de Ciências Contábeis. Então não foi uma reabertura, foi de fato uma abertura. Foi uma abertura. Existia curso de Ciências Contábeis no interior. Dourados era campus da UFMS no passado, né? Tinha o curso de Ciências Contábeis. Corumbá tem o curso de Ciências Contábeis e Três Lagoas tem o curso de Ciências Contábeis. Mas antes daqui. Campo Grande não tinha. Nunca teve. Então, retificando uma informação que eu falei em um vídeo, nunca existiu. Não, nunca existiu esse curso. E a abertura foi 2014. A primeira turma do curso de Ciências Contábeis foi em 2014. E como que foi essa abertura, professor? Qual que foi o esforço que fizeram? Quem que movimentou isso? Como que é a abertura de um curso? Bom, se a gente pensar na universidade pública, né, você tem a própria questão da universidade, ela tem autonomia para a criação de curso, diferente de uma faculdade que ela tem que pedir autorização do MEC, tem que ter uma aprovação para poder começar a funcionar. Na universidade, não, ela vai pedir depois o reconhecimento, mas ela tem autonomia para criar os cursos, né? É claro que vai depender aí de questão de professores, estrutura, né? Isso é um processo normal, mas isso é possível internamente fazer isso, né? Acontece que no caso de ciências contábeis, existiam algumas forças internas que não queriam o curso. Não queriam o curso, né? E aí fica... Forças internas ali do antigo Departamento de Administração e Economia. Isso, exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, aí fica mais difícil, né? Porque normalmente a criação de curso ela parte das unidades. Então o DEA antiga poderia falar: nós queremos um curso de ciências contábeis, nós queremos um curso desse. Faz a proposição. Tanto é que existiu a proposição, né, por colegas anteriores, o professor José Roberto, que hoje está aposentado, ele fez uma proposição, mas não foi aprovado, né? Não foi à frente, né? E aí o que aconteceu, né? Eu fui aprovado no concurso na UFGD, como professor da UFGD. Mas a minha residência sempre foi em Campo Grande, né? Desde 1984 que eu resido em Campo Grande. O senhor é daqui ou não? Eu sou de Dourados, eu sou natural de Dourados, né? Mas desde 1984 eu resido em Campo Grande. Então, eu ficava nesse indo e vindo, né, de Campo Grande, Dourados, né, toda semana, por conta que as minhas atividades de professor eram na UFGD, e o que me incomodava é que, do ponto de vista, né, de arrecadação, né, e do ponto de vista de como são financiadas as instituições de ensino superior, o curso de contábeis, os profissionais da área contábil, são os que mais contribuem para essa arrecadação e para o funcionamento das instituições. Com toda certeza, né? Eu não gosto muito de falar eu não gosto muito de falar isso, mas quando a gente pega ciências sociais aplicadas, principalmente na escola de administração de negócios, o contábeis tem um poder social, tanto de arrecadação, de geração de emprego, é muito maior do que a administração, economia, turismo, né? Sejamos sinceros, né? A gente pode até pegar estatísticas para mostrar isso um dia. Sim. Não, a gente tem um alcance social, né? Você vê várias possibilidades de atuação que a gente tem junto à sociedade, né? Então, isso me incomodava no sentido, não porque eu queria vir para Campo Grande, não era isso. É questão da nossa contribuição, né? E por que não? Não tinha sentido. A cidade maior, a capital não ter. Por quê? Qual que era a justificativa? Não tínhamos estrutura? Não, tinha estrutura, né? E quando você quer, você trabalha para ter a estrutura, né? É questão de ter vontade e enxergar que aquele curso realmente ele gera uma contribuição efetiva para a sociedade, né? E aí quando eu tomei conhecimento dessa situação, né? Juntamente com o Carlos Rubens de Oliveira, que era à época era presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Meu pai trabalhou, o primeiro emprego dele como contador foi no escritório do Carlos. Em 94, eu acho, 95. Que Ficou bacana. lá uns 5 anos, eu acho. Que bacana. Como que era o nome? O office boy da época? Não, mas não era office boy. Eu quando eu cheguei em Campo Grande, trabalhei como office boy. Não, mas não era office boy o nome. Contínuo. De bicicleta ainda. De bicicleta, eu também trabalhei de bicicleta. Eu cheguei em Campo Grande e fui trabalhar de office boy como de bicicleta. Olha só. Né?
Então, né, juntos a gente foi verificar aí, né, quais eram os caminhos para a gente tentar, né, pelo menos refletir sobre a possibilidade de ter um curso de Ciências Contábeis aqui na UFMS, no campus de Campo Grande. Aí eu tive acesso ao professor Leonardo Figueiredo, que é professor da ESAM, do curso de Economia, né? E à época ele me contou a situação, né, de como já tinha esse projeto do professor Zé Roberto, foi ele que me passou isso, né, e as dificuldades que tinha de aprovação, né? E aí, a partir daí, eu fui tentar ver, já que internamente eu não tinha acesso, porque eu não era professor da UFMS, então eu não tinha conhecimento, e as pessoas que queriam o curso já tinham tentado e não tinham conseguido. Então, me veio a situação de tentar, de alguma maneira, política, externa ao UFMS. Né? Porque o normal é internamente das universidades você faz esse movimento e cria. E no nosso caso não tinha essa possibilidade, já foram esgotados, vamos dizer assim. E aí eu fui politicamente tentar, né? E é interessante, né, que às vezes você muitas vezes não imagina em que lugar você pode conseguir um contato, né? Eu falo as amizades, o network, né? Eu estava numa festa de casamento, né? E aí lá se divertindo, conversando, tomando cachaça com os amigos, né? E eu comentei essa situação com um amigo que, à época, ele era assessor jurídico do deputado Rinaldo. Ele falou: Emanuel, vamos marcar semana que vem, vamos conversar com ele para ele fazer uma audiência pública. Você está ali bebendo, tomando. Vamos, amanhã. Vamos, mas eu falei, capaz que o cara nem vai lembrar. Estava tomando lá, lembrar o que foi que a gente conversou lá, nem lembra. Imagina, no dia seguinte já. Não, mas realmente os dois estavam sóbrios. Não estavam suficientemente bêbados. Não estava, tranquilo. Tanto é que a gente agendou, né? A gente se falou depois e teve o agendamento. E aí o professor Rinaldo, que o professor Rinaldo ele é servidor da UFMS. Ele tem uma história bacana dentro da UFMS, né? Ele começou como guarda na UFMS. Olha só. Né? E depois, não como professor da UFMS, mas ele mudou de cargo ao longo do tempo e depois foi vereador de Campo Grande e deputado estadual, né? Ele falou, não, vamos fazer, porque na audiência pública você convoca os representantes, no caso da UFMS, e a princípio eles têm que comparecer, eles não podem simplesmente abandonar, né? Eles têm que ir lá para justificar. E aí nós realizamos essa audiência. Foi bacana que eu tive que movimentar, né? Os colegas, né? Fizemos camiseta, né? Cada um comprava a sua, adquiria, enviei e-mail, né? Para os meus ex-professores, o professor Eliseu Martins, por exemplo, enviou e-mail, né? Falando da importância do curso. Não sei se quem está nos escutando agora sabe quem é o Eliseu Martins, mas é simplesmente um dos maiores nomes, acho que do Brasil. Exatamente. Do Brasil, Eliseu Martins e o Sérgio, né? Diodíssimos, né? São os ícones, né? Da contabilidade. Estão vivos, né? Estão vivos, né? No Brasil. Mas o professor Eliseu enviou um e-mail, né? Outros colegas, né? De outras universidades, né? O Conselho Federal de Contabilidade, na pessoa do seu presidente à época também, né? Era o Roberley, não era? Não, Conselho Federal. Ah, do Federal. Federal. O estadual era o Carlos Rubens, né? O federal era o Zé Martônio, que era o presidente do Conselho Federal, né? Então ele também se manifestou. Então todo esse movimento, né, possibilitou, né, essa discussão, né? E no dia da audiência, né, eu destaquei essa fala, né, que nós, profissionais da contabilidade, contribuímos para a arrecadação dos tributos. E são parte desses tributos que financiam as universidades. E, na minha opinião, não era justo, não era aceitável que uma universidade ela não tivesse um curso de ciências contábeis. Não, eu acho até esquisito
ter que justificar a importância do curso, eu acho até, né? É até um pouco. Não arrogância da nossa parte, pelo amor de Deus. Mas é um curso, assim, é essencial, né? É um curso. Não tem. É que, Lucas, eu acho que assim, também falta um pouco aí, a gente tem que fazer a nossa meia-culpa, né? Porque muitas vezes nós mesmos, profissionais, não sabemos o nosso real valor, É. a nossa real importância. Não sabemos que, por exemplo, que as universidades são financiadas por tributos Uhum. e que nós temos essa força. Né? Eu já falei, né? Não sei se você lembra, né? Que se um dia a gente resolvesse fazer greve, os contadores, nós vamos fazer greve No para Brasil o inteiro. país. É. Para o país. Para o país. Então nós temos uma força. Você quer. E não precisa de muito tempo, não. Um mês. Um mês, não Até precisa greve menos. longo. Se for no fechamento ali do. Você pega no começo, né, no fechamento ali, no início do mês, ali uns 15 dias, 15 dias era suficiente. Né? o governo já vai sentir que não vai entrar nada no caixa. É. E aí? Acabou. Né? E aí, nesse momento lá da audiência pública, né? Teve chefe da Agenfa que esteve presente, pessoal da Junta Comercial, né? Então a gente conseguiu realmente fazer um movimento assim, bastante interessante para mostrar realmente que, primeiro, que a gente tinha relacionamento, né? Porque você tem que mostrar um pouco dessa força, né? Porque se faz um negocinho meio acanhadinho, né? Quer dizer, você conseguiu uma audiência pública na Assembleia, né? Então, quer dizer, não é qualquer um que vai chegar lá e vamos fazer uma audiência pública sobre qualquer coisa, né? Entidades, né? Todas essas pessoas que enviaram mensagem, foi lido pelo cerimonial, né? E aí, na fala da universidade, o único empecilho para a criação do curso era que não tinha vagas, não tinha professores para ministrar aulas no curso. E realmente eles não tinham. Esse professor Zé Roberto, que fez o projeto, ele já estava em vias de aposentadoria. Né? E quando começou o curso, ele já tinha se aposentado. Então, eles não tinham professores com formação específica na contabilidade que pudesse abraçar disciplinas de contabilidade. Então, precisava garantir junto ao MEC recursos, né, para que pudesse destinar vagas aqui para o UFMS para início do curso. E aí foi outro caminho, né? Porque e aí, aonde que a gente vai conseguir isso, né? Não tinha outro caminho senão político. Aí o Ruberley entrou, né? O Ruberley nos ajudou, intermediando junto ao deputado Júnior Mock, né? Que por sua vez fez uma ponte junto ao ex-senador Valdemir Moca, né? Que viabilizou as 8 vagas para o curso de Ciências Contábeis. Então, eram 8 professores no começo do curso? Não eram 8, mas as 8 vagas vieram. Não, eu lembro que eu tive aula, né? Eu sou da primeira turma aqui, eu peguei esse primeiro ano, eu tive aula basicamente com 4 professores. O senhor, Robert, Moura e o Renda. E o Renda. Eram os 4 que liberaram primeiramente 4 vagas. Assim, eu não sou contra isso, tá? Até porque se viesse os 8 professores de uma vez só... Muito, né? Num semestre só, né? Para um semestre, para 2 semestres, então você não tinha carga horária. Então, realmente, você tem que fazer um planejamento, sentido, né? E vamos distribuir. Não, hoje tem mais. Hoje nós estamos com 10 professores. Com 10 professores. Então, mas de início foram esses professores mesmos, que iniciaram. Eu, na realidade, eu não estava no primeiro semestre. Eu só cheguei aqui no segundo semestre, porque a minha redistribuição de Dourados para cá, ela aconteceu em abril de 2014, e o curso começou, salvo engano, em fevereiro de 2014. Né? Então, eu só comecei a ministrar aula no segundo semestre. Né? Então, o curso, na realidade, começaram com três professores. Mas eu lembro que pegou bastante professor emprestado, né? Direito foi da FADIR. Mas isso acontece até hoje, né? Na realidade, quando você vai criar um curso, né? Você tem aqueles professores que são específicos da área, mas que também atendem outros cursos. Então, administração, por exemplo, ali, turismo. Administração, exatamente, turismo, economia. Disciplina de matemática, por exemplo, nunca foi ministrada por um professor do curso, do quadro do curso. Vem lá do IMA, que é do Instituto de Matemática. Né? Então, estatística. Hoje que o Moura assumiu a disciplina de estatística, né? Mas no início não era assim.
né? Então, Matheus também. Matheus também. Nossa, o professor Matheus, um abraço. Muito bom. Então. A gente que é meio contador, as pessoas entram na faculdade de contábeis, né? Gosta de matemática, vem fazer contábeis. Poxa, não é o curso de matemática, né? Ali não tem nada a ver. Matemática, a gente precisa de regra de 3, porcentagem, somar e diminuir. Parabéns, você vai fazer tudo. Exatamente. E matemática financeira tem umas regrinhas, né? É só aprender HP12C, estudar um pouco, mas não precisa, assim, se aprofundar de fato em matemática, em chegar em... Não sei nem o nome dos trem, mas chegar muito longe não precisa. Não, é tranquilo, né? Até porque a gente é ciências sociais, né? Exatamente. Então, tem muita gente que é ciência exata, né? Então, ciência exata longe o trem. Então, e aí, com essa situação que o ex-senador conseguiu as vagas junto ao MEC, já não existia mais empecilho para a criação do curso, né? Aí, em outubro de 2013, né, a professora Célia, que era reitora à época, né, assinou lá a portaria de criação do curso de Ciências Contábeis, tendo iniciado a primeira turma em 2014. Olha a minha sorte. Eu, em 2014, com 17 anos, pai contador, passei nessa turma, muito feliz, muito contente. E foi, assim, uma vitória, né? Porque, assim, é bacana, né? Eu gosto disso, né? Quando você alcança algo que você deseja e que não era uma questão pessoal para o professor Emanuel, para o Emanuel contador. Era uma questão para a sociedade que, na minha opinião, era uma questão de justiça. Era a questão certa a se fazer. Então, todas essas pessoas que participaram desse processo, né, foram fundamentais. Eu não posso falar que esse foi mais ou menos importante que o outro durante o processo. Todos foram fundamentais e fizeram partes dessa história, que não vai ser apagada, né? E eu penso que a gente estava correto na nossa demanda, né? Até porque em 2016 já fizemos uma proposta do mestrado, né? Não tinha mestrado em Ciências Contábeis no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste não tem, no Mato Grosso, que tem curso de Ciências Contábeis em Cuiabá há muito tempo, né? Lá não tem mestrado em Ciências Contábeis, tem na UFG de Goiás e tem em Brasília, na UNB, né? Mas nós, tirando essas Goiás e Brasília, que está ali num outro, vamos dizer assim, dentro do Centro-Oeste, uma outra região, né, por conta da capital, outra realidade, né, nós somos também o primeiro, né, e o doutorado agora, programa de mestrado, né? Então, outro desafio, né? Então, desafios, eles são interessantes e eu acho que movem as pessoas, né? Depende de todo um conjunto estrutural, né? A questão do doutorado já não passa por tudo isso, né? De ter que ir arrumar audiência pública, né? A questão agora já é interna dos professores. Agora nós já estamos estabelecidos, né? Então, aquilo que se passou é história, né? Agora temos que ver o futuro. O que vai ser o futuro? Né? Quais serão os próximos desafios? O doutorado é um desafio? O doutorado, para mim, é um desafio, né? Então, quer dizer, aí a sociedade, será que a sociedade quer? Porque a gente também tem que ter essa preocupação, né? Eu vou criar um programa de doutorado, ele tem um custo para a sociedade. E aí eu tenho que entregar... Abre turma, tem lá 3 pessoas, 2 pessoas, imagina. Aí lascou. Entendeu? Então a gente também tem que pensar nisso. Eu tenho vontade, né? Por exemplo, o nosso curso de Ciências Contábeis, ele fecha turma todo ano. Né? E tem cursos que a gente sabe dentro da UFMS que não fecha turma. Né? O nosso curso todo ano fecha. E além da UFMS, nós temos instituições particulares ainda com curso de Ciências Contábeis. Então isso mostra, né? E foi fortes argumentos que tinha demanda. Porque muitas vezes, mas será que vai ter demanda? Será que vai ter alunos? Todo ano lotado. Nós temos mais de 5 cursos de Ciências Contábeis em instituições privadas em Campo Grande. E fora os EAD, né? Porque fora os EAD. A força do EAD hoje é... Entendeu? Então, como falar que... Colocar em dúvida se teria alunos. E essa semana, professor, que vai ter a semana agora do WorkCont, 10 anos de Ciências Contábeis. Qual que é o sentimento? 10 anos depois, uma década depois desse esforço todo, depois de uma década estar lá ainda e ver os alunos entrando, ver alunos formados, uma década depois já tem gente trabalhando na área, já tem... Sim, você é exemplo Eu disso, sou exemplo, né? Você é exemplo, Uma década depois é muito tempo.
o sentimento de dever cumprido. Eu sempre tenho dito, né, que a gente, quando nasce, a gente recebe um livro em branco. E ao longo dos nossos anos, a gente vai escrevendo a nossa história. O curso de Ciências Contábeis, ele nasceu em 2014. Então, ele começou a sua história ali. E eu vejo que ele tem, ao longo do tempo, né, a história do curso é uma história bacana. Muitos profissionais, muitas pessoas que passaram por ali, né, que se desenvolveram, né, que buscaram conhecimento. Né? Nós tivemos já alunos que tiveram trabalhos premiados no Congresso USP. Né? Então, isso tudo me deixa tranquilo com relação àquilo que a gente buscou. Né? E a minha sensação é só uma, de dever cumprido. Né? Fiz meu papel, acho que talvez eu, como primeiro doutor, eu tenha assumido essa responsabilidade como se fosse algo que eu tivesse que fazer, né? E fiz. Né? Então, eu só agradeço a Deus pela força que Ele me deu, né? Os parceiros que Ele proporcionou, né? As amizades, porque você viu que a audiência surgiu de uma festa de casamento com amigos. E essas amizades, esse network, também possibilitou outras coisas, né? Eu lembro que em 2015, 16, a gente teve uma palestra com os contadores da Lava Jato. Tiveram outros palestrantes em semanas, né? Sim, esses eventos eles são ricos, né? Porque a gente procura trazer pessoas que vão trazer contribuições, né, para a formação acadêmica, né? Não só do acadêmico, mas também de profissionais. Né? Esse ano nós vamos trazer um professor, o professor Orleans, doutor lá pela Universidade de São Paulo, e é professor da Universidade Federal da Paraíba, que ele vem falar da importância da pós-graduação, porque muitas vezes a gente pensa a pós-graduação, a gente vê, no caso mestrado e doutorado, como algo acadêmico. Uhum. Eu não quero ser professor, então eu não vou fazer mestrado. Mas a temática dele, justamente, ele vai falar sobre o desenvolvimento profissional. A importância do estrito senso no desenvolvimento profissional. Eu não só concordo, como eu entrei aluno especial 2022 no mestrado, 23 continuei como aluno especial, e depois de cumprir a carga horária optativa, aí não tinha como continuar. Se tivesse como continuar como aluno especial, eu terminava o mestrado como aluno especial, mas assim, é muito importante, né? É uma abordagem diferente. Eu fiz 2 pós-graduações antes, lato sensu, né? Um MBA em Gestão de Negócios na USP e uma auditoria e perícia na PUC Paraná. E a abordagem é diferente. Sim, sim. É uma discussão diferente. É outra. Ela não é tão outra profunda pegada, assim, né? É outra pegada, né? Então, o professor Orleans, ele vem para provocar, né? E apresentar essa temática, né? Isso vai ser no dia 3 de junho. No dia 4, nós vamos ter a honra aqui de receber o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, o contador Aécio Dantas, né? A gente conseguiu que ele viesse aqui, dada a importância do evento, da celebração dos 10 anos, né? Então ele fez questão de estar presente e ele vem falar sobre os desafios na formação dos futuros profissionais. Por que o desafio? Né? Nós temos aí a questão tecnológica que influencia, impacta demais. Né? Será que a tecnologia vai acabar com a profissão de contador? O que o senhor acha? Não vai acabar. Agora é a questão. O que vai diminuir, e isso é normal, são atividades que nós desenvolvemos. Os darfeiros. Os darfeiros vão acabar. Vão acabar, porque isso vai os ser... Os darfeiros, você que é darfeiro, seus dias estão contados. Os darfeiros vão acabar. Então, porque essa atividade não vai ser mais necessária. E se parar pra pensar, é fácil eliminar o darfeiro. Se a gente pensar, olha só, a Receita Federal já está incentivando a declaração pré-preenchida. Uhum. A pré-preenchida ainda não significa que ela está totalmente preenchida. 89% vem a minha. E daí, daqui a pouco, se eu não souber o que eu fazer com aqueles dados lá, simplesmente pré-preenchida, eu vou entregar ela, porque eu não sei o que fazer. Uhum. Agora, ali tem uma gestão que você pode fazer e dar segurança para o teu cliente
né? De que realmente você está entregando para a Receita Federal informações que não vai te gerar uma malha fina, por exemplo. Então, esse tipo de trabalho, aquele trabalho que você falou de darfeiro, ou aquele de despachante, né, que robotiza e é feito, isso vai acabar. Vai automatizar fácil. Tá perto, né? Agora. Não tá tão longe. Por isso que eu tenho que aproveitar as oportunidades, e aí um mestrado, um doutorado, de buscar conhecimento para oferecer outra coisa, né? Se a gente pensar, né, vamos pensar em voltar não muito tempo, né, mas a classe bancária, por exemplo. Quantas atividades, né, foram reduzidas ao longo do tempo em termos de instituição financeira? É absurdo. Pô, você vai ao banco hoje quantas vezes? Eu não lembro a última vez que eu fui. Eu, quando eu era office boy, eu ia ao banco todo dia. Isso eu estou falando de 1984. Eu ia ao banco todo dia, tinha que ir lá, é cheque. Hoje você vê um cheque. Eu não sei preencher. Você... Eu tenho que jogar no Google como preencher cheque. Eu tenho que ajudar. Você já ajuda. Tem alguns professores que falam, às vezes assim, eu estou falando lá, o cheque descontado e tal. Daí você vê que os alunos estão assim, cheque, que é cheque? Daí o professor fala, peraí, vocês sabem o que é um cheque? É um Pix programado. Entendeu? Então, quer dizer, e esse pessoal que trabalhava em banco, eles tiveram que se adaptar, senão ia morrer de fome. Então, se a gente ficar esperando as coisas acontecer, e a velocidade que as coisas estão acontecendo em termos tecnológicos é muito rápido. E no meu caso, né, lógico, eu tenho um recorte da realidade, que é de quem trabalha em escritório de contabilidade, porque esse é um ponto importante também de citar, né? O profissional de contabilidade ele tem muito espaço para atuar. Na docência, em servidor público. Servidor público mesmo abre diversos caminhos diferentes, e um deles, né, na área privada, falando, é ser empresário contábil, que é o que eu faço hoje. E já falando no meu ramo, por exemplo, existe, por exemplo, empresa igual a Contabilizei, com mais de 60 mil clientes, que está revolucionando o mercado, né? É contabilidade a partir de R$190, lá R$150. Tinha plano de 99. Pois é. Mas por quê? É um IA. É uma startup totalmente automatizada. O próprio cliente que alimenta as informações do aplicativo, e o resto é a parte que o darfeiro faz hoje, é um botão. Ou seja, ele já atende 60 mil clientes. E um darfeiro consegue atender quantos? 5, 10, tudo errado ainda? Não consegue atender tudo isso. E eles estão errados? Não estão errados. Não, muito negativo, claro. Eles estão aproveitando a tecnologia, inteligência artificial e tudo mais. Sim. Né? Então não está errado. Então a gente que tem que se preparar para essas mudanças, e a profissão não vai acabar, né? Mas vai diminuir. E um conselho, professor, para quem hoje está na universidade, rapaz agora de 18 anos, um conselho para ele agora. Olha, diz que se conselho fosse bom, né? Era honorário. A gente vendia, né? Mas eu falo assim, né? As experiências que eu tive na vida me permite falar algumas coisas. Se as pessoas vão seguir ou não, outra coisa. É claro que errar é humano e eu errei muito, né? Mas eu sempre trago comigo que o erro ele tem que servir de aprendizado. Eu não posso continuar errando, né? Então, a gente vê muitas vezes que o aluno, o jovem, ele não se preocupa muito com essa realidade que está aí. Eu não sei se ele ainda tem aquela ideia que um diploma vai resolver a vida dele, que ele vai passar num concurso público e daí ele não precisa se preocupar com mais nada, mas não tem vaga para todo mundo. Não tem concurso de Tribunal de Contas para todo mundo, não tem concurso de auditor da Secretaria, de auditor da Receita para todo mundo. Muita concorrência fora do Estado, né? Entendeu? Muita então, gente que assume os concursos. O que eu sempre fiz na minha vida é ter um projeto de vida. O que eu queria? Aquilo que eu falei no início, né? O que eu planejei para os meus 40 anos? Eu queria ser doutor, mas não, eu poderia fazer um curso de advocacia, né? Daí me chamava de doutor, né? Mas eu não queria que me chamasse, não é para me chamar de doutor. É para ter realmente um título de doutor, né? De verdade, não é no nome.
E aí, o que eu tive que fazer? No nome eu já sou o guarda que tá aqui no Chama você de doutor. Todo dia. Doutor, né? Todo dia. Já tenho o título pelo guarda. Pelo guarda. Não, você chega no condomínio, ô doutor, como vai ser? Claro, sim. Entendeu? Às vezes eu tô com um terninho também. Na hora, botei o terno na hora. Exatamente. E não é muito caro virar doutor, não. Não é barato. E se for na Riachuelo, então... Ixi, você compra por 100 anos, você faz um pacote completo. Virou doutor, numa ida ao shopping Norte-Sul. Então, é você ter um projeto de vida e saber que estrada você precisa percorrer para chegar aonde você pretende. Porque não adianta você falar, eu quero ser auditor do Estado. Beleza, tá, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar. Não tem outro caminho. Como que eu vou estudar? Eu tenho que planejar. Vai ser de noite, vai ser de manhã, vai ser de tarde, qual que vai ser o ritmo, né? Então, e eu tenho que aproveitar as oportunidades. Eu vejo muitas vezes, a gente vai fazer uma palestra lá, você falou lá, a gente trouxe lá o pessoal que atuou na Lava Jato e tal. Tem muita gente que não vai. Quando eu fiz mestrado e doutorado, eu tive que me deslocar de Campo Grande. Hoje vocês estão tendo essa oportunidade de ter isso aqui. Ou seja, o custo diminuiu. Não, muito. Quando eu fiz o mestrado, para eu fazer pesquisa, eu tinha que ir lá na biblioteca em São Paulo, que o meu tema era de terceiro setor, lá na FGV, para tirar xerox, tirar cópia de artigos. Hoje não. Você tem muita facilidade de pesquisa, né, na palma da sua mão. Então você só não pesquisa se você não quiser. Né? Você só não encontra se você não souber pesquisar. Então, tenha um projeto. Tenha um projeto. Estabeleça quais são as prioridades para a sua vida. O que você quer ser quando crescer? Eu sempre falo disso, né? Eu tenho, por exemplo, agora meu projeto é de 60 anos. O que eu vou fazer depois dos 60? Abandonar a FMS, todo mundo... Eu já tenho um projeto. Todos os alunos que estão lá, tchau, obrigado. Mas para eu executar esse projeto, eu preciso me organizar do ponto de vista financeiro, né, do ponto de vista de família, está tudo organizado, do ponto de vista profissional. Né? Então, aproveite as oportunidades. E não tem, na minha opinião, esse negócio, o aluno da federal é melhor do que o aluno de uma instituição privada. Pode ser que ele tenha tido melhores opções. Mas quem faz o aluno é o próprio aluno. Os obstáculos estão aí para a gente superar, não é para colocar mais obstáculos ou colocar pessoas como culpadas. Né? Nós precisamos ter clareza que se eu quero vencer na vida, eu posso, mas depende de mim, do meu esforço. Né? Eu sempre, né, quando eu fui fazer o doutorado, né, eu falava para meus amigos, né, porque eu era o único do Mato Grosso do Sul, né, os outros eram São Paulo, Santa Catarina. Então, se você olhar, o IDH, né, nível de ensino, mais elevado. Né, e eu falava para eles, olha, como eu sei menos que vocês, eu vou pegar uma carona com vocês. Onde vocês vão estudar, eu vou junto. Né? Onde vocês vão estudar, junto. Então, a gente chegava em São Paulo, vamos estudar. Sobrava um tempinho lá, vamos tomar uma cachaça? Vamos tomar uma cachaça, não tem problema nenhum. Eu não posso só tomar cachaça e não estudar. Né? Tem que ser meio, né? Meio, ou mais. Né? Tem que ser equilibrado. Então, aproveite o network. Né? De repente, você está lá no... E esses amigos ainda existem? Existem. Na rede de amizade? Existe. Eu participo de grupo deles, né? Que faz discussões contábeis e tal. Quando você precisa... né, o que você acha disso, né, opiniões. Então, isso é importante. Né? Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades, mas a grande situação, muitas vezes, é você saber se ali tem uma oportunidade. Né? Muitas vezes você não acha que ali é uma oportunidade, né? Mas você tem que estar presente. Né? Você tem que estar presente. Tem algumas histórias, né, que contam, né, que você tem sempre aquele aluno CDF, né? E aí o cara fala, esse cara CDF tem uma grande chance de um dia ele ser o teu chefe. Olha só. Então seja amigo dele. Seja amigo dele. Tem uma grande chance, e é verdade. Né? Então,
Aquele cara é chato, aquele cara é CDF, só pensa em estudar. Deve ser. Mas lá na frente, ele vai colher os frutos. E quem não estudou? Quem não aproveitou as oportunidades? Né? E, para mim, uma grande questão também é refletir. Muitas vezes eu fico colocando culpa nos outros. O outro é melhor sucedido porque ele teve condições de estudar na escola pública ou particular, tal. Isso não vai resolver seu problema. O governo não me ajuda, o governo Isso não vai resolver seu problema. Né? Agora, o que eu posso fazer para efetivamente mudar? Eu vou ter mais dificuldade que ele, né? E como que é a história, né? Eu tive uma vida totalmente diferente. Já vim de escola particular. Mas meu pai começou como office boy lá no Carlos. Né? São histórias que acontecem. A gente vê muita história de sucesso, não só na contabilidade, no Brasil, mas pegando especificamente na contabilidade, histórias perto aqui, né? Então eu já tenho 2 exemplos aqui, perto, muito perto. E muita gente começa assim, né? Dá para começar do zero na contabilidade e ir longe. Sim, eu fico feliz, né, quando eu encontro ex-alunos, né? Falo, professor, eu consegui abrir meu escritório, minha empresa de contabilidade, hoje eu tenho X clientes, estou bem, né? Então, você vê o cara desempenhando cargos, né? Gestor financeiro da empresa, né? Então, é bacana a gente ver isso. Mas ele construiu a sua história. Você vê, quando você vê isso na própria instituição, na própria universidade, na própria faculdade, quando ele está cursando o curso. Você vê aquelas pessoas falam, esse cara aqui, esse aluno, ele é diferente. Um exemplo, diferente. Guilherme Arantes, né? Eu não me recordo o sobrenome dele. Acho que é Arantes. Eu encontrei ele no mestrado e ele que me ajudou a não desistir, porque quando eu voltei pro mestrado eu me assustei, assim, é uma discussão muito mais profunda que na graduação, né? E ele que foi meu calouro na graduação e que me ajudou no mestrado e hoje está fazendo doutorado na USP. E professor de xadrez. Então, pois assim, entendeu? Então, são oportunidades e projetos, né? Então, você tem que enxergar, né, o futuro e ver o que efetivamente você quer. Guilherme Andrade. E ver o que efetivamente você quer para sua vida, né? Assim, eu só tenho a agradecer aonde eu cheguei, né? Porque eu também comecei como office boy, né? E caminhou. Caminhei. Estudava à noite, né? Então, professor, estamos cansados e tal. Fiz faculdade à noite. E só lembrando aqui de história que eu já escutei na FMS, a Márcia tem uma história parecida, o Moura tem uma história parecida, né? Não, cada professor tem a sua história, né? Uns mais, outros menos, né? Mas cada professor, só o fato de você chegar a ser professor ou estar professor já é uma história, né? Ainda mais na Universidade Federal, né? Já é uma história que você tem que muitos podem se espelhar, né? Eu falo assim, muitas vezes a gente fica olhando lá, eu quero ver o Eliseu Martins, né? Que é um ícone da contabilidade. Mas eu não preciso me espelhar no Eliseu Martins. Eu tenho exemplos mais próximos. São os professores que estão aqui, né? Que podem ser exemplos, né? Exemplos de luta, exemplo de determinação, né? Exemplo de sucesso, né? Porque quando eu fiz o doutorado, só existia um doutorado no Brasil. A Márcia também, a professora Márcia também. Só tinha um em Ciências Contábeis, que era na Universidade de São Paulo. Né? Nós somos da mesma época. Nós somos colegas de doutorado. Né? Então, quer dizer, você concorrer com o Brasil todo num programa de doutorado que só tinha um, quer dizer, já era uma mudança para ir lá fazer um doutorado, é uma missão. Já é uma vitória. Já é uma vitória. Só você ser aprovado já é uma vitória. Terminar é outra. Né? Uma mensagem final pro WorkConte. 50 minutos já. Passou rápido, né? Passou voando o tempo. Agora, uma missão, deixa um recado final assim para quem tá no WorkConte essa semana. Depois de escutar toda essa história, né? Como criou o curso, como nasceu. Alguém da primeira turma, alguém que trouxe o curso, né? Então, eu fui o beneficiado aí de todo o esforço. Agradeço imensamente todo o esforço. Gostei bastante, exerço a profissão hoje. Gostei muito da universidade.
eu vivo comentando com as pessoas que eu sei muita coisa que eu sei hoje de contabilidade de fato mesmo, eu aprendi na graduação. Eu tive essa base muito boa. Então, se alguém me perguntasse se o ativo é devedor ou credor, eu saberia. Se eu não soubesse, eu não passaria, né, para o próximo semestre. Uhum. Que é o que acontece hoje em várias universidades. O cara vai passando com trabalhinho, com não sei o que lá. A minha turma, pelo menos, não tinha essa opção. Ou o cara entendia ou ele ficava para trás. E alguns ficaram para trás, né, infelizmente. Então, a universidade pública, na minha época, e acredito que ainda continue assim, deixa alguns para trás, infelizmente, mas, em contrapartida, a qualidade daqueles que avançam acaba sendo melhor, né? Então, eu agradeço imensamente por tudo que eu passei na graduação. Hoje eu exerço a profissão e uso muito do que eu aprendi. Tanto que na PUC, quando eu fui fazer auditoria e perícia, a aula do Moura foi uma pós-graduação, né? O Moura deu uma aula de graduação igual eu tive na pós, igual ou melhor. Igual ou melhor. A diferença é que na pós abria o Excel, né? Usava alguns programas, então facilitava, era mais voltado realmente para fazer uma perícia acontecer. Já na graduação a gente escrevia no papel, né? Não tinha um instrumento ali, que um Excel, por exemplo. Lá tinha modelo de Excel, tinha as tabelas para atualização. Lá no Moura a gente atualizava na HP12C. Lógico, tinha uma temática um pouco diferente, mas a base foi muito boa. Eu agradeço, né, todo o esforço, tudo o que aconteceu, fui um dos beneficiados, tanto na graduação, no mestrado. Se tiver um doutorado, eu também estarei lá, né? Eu seria um dos beneficiados, lógico, como aluno especial, um tempo, né? Um tempinho até eu avançar, conseguir uns créditos, né? Lógico. E uma mensagem final para a gente acabar, professor. Uma mensagem final para todo mundo que está hoje, um rapaz de 17 anos, está no Orquiconte agora, ele escutou tudo isso, ele está aí agora, e é uma inspiração. Então vale a pena contábeis, porque uma outra discussão é que essa nova geração vê muita gente ganhando dinheiro fácil na internet. Né? E contabilidade não é muito internet, né? Não é. E há uma preocupação dos contadores. Então, no Instagram, por exemplo, tem vários já contadores que estão ficando famosos no Instagram. Né? Eu estou lá fazendo vídeo para o Instagram também hoje, no TikTok, enfim. Mas tem outros, assim, quilômetros à minha frente já. E às vezes o jovem olha isso, sabe? Será que preciso de uma graduação? Será que isso vai me ensinar alguma coisa? Então, o recado foi: aproveite as oportunidades, certo? E agora nesse Orquiconte 10 anos, como que ele pode fazer? O que ele pode fazer nesse Orquiconte 10 anos? Bom, primeiro, Lucas, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu acho que contar um pouco dessa história, da minha história também. Espero que isso sirva de inspiração para algumas pessoas, né? E como eu disse, né, é difícil, né, você falar para alguém, né, faça assim ou faça assado, que isso vai valer a pena. O que eu posso dizer é um pouco da minha experiência, né? Eu tive que decidir fazer ciências contábeis com 16 anos. Porque eu comecei o meu ensino lá no primeiro Técnico, ano com né? 5 anos e meio. Né? Então a época possibilitava isso. Né? E com 16 anos você não sabe muito o que você quer. Né? Tem alguém na família contador? Não. Não, meu pai fez técnico em contabilidade, mas nunca exerceu, mas ele fez técnico porque aonde a gente residia só tinha o segundo grau era técnico em contabilidade. Então não tinha, né? E eu terminei o segundo grau, né? E eu tinha que decidir com 16 anos. E foi uma decisão difícil, né? Porque, como eu falei, eu comecei com 14 anos como office boy aqui em Campo Grande. E aos 15 anos era uma empresa de engenharia, não era uma empresa grande, mas eu era gerente dessa empresa. Então eu cresci muito rápido dentro dessa empresa. E eu tive que escolher depois, com 15 anos. E quando eu estava no último ano da graduação, eu ganhava mais de 10 salários mínimos nessa empresa. E eu tive que fazer a opção, ou ir para as ciências contábeis ou continuar ali. Eu abandonei aquele trabalho que eu tinha, aquela gerência, e fui estagiar numa empresa de contabilidade ganhando 2 salários mínimos. E
eu já estava casado nessa época. Eu já tinha casado, com 20 anos eu já tinha casado. Né? Ou seja, se largar 10 para 2, é uma aposta Bem arriscado. bem arriscada. Com já esposa. Com esposa. Né? Mas graças a Deus foi a melhor coisa, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida em termos de decisão. Né? Não me arrependo em nada. Porque essa profissão que eu escolhi foi que possibilitou tudo que eu tenho até hoje, as minhas filhas estudarem. Eu tenho uma filha que é pós-doutora na área de engenharia ambiental, que reside fora do Brasil. Né? Tenho a outra filha que é mestre em ciências contábeis, está fazendo doutorado e já está aprovada em concurso público como professora da Universidade Federal Rural da Amazônia. Então, o que dizer? Primeira coisa, você tem que acreditar na decisão. Porque se você não acredita no propósito, na decisão, no caminho que você vai seguir, né, já é difícil. E esse evento que a gente vai realizar, ele vai possibilitar trazer instrumentos para que vocês possam refletir sobre o futuro que vocês querem seguir. Nós vamos trazer alguém que vai falar sobre a pós-graduação, a autoridade máxima da contabilidade no Brasil, que é o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, que vai falar dos desafios na formação da profissão contábil. Nós vamos passar aí por um grande teste que é a reforma tributária. Essa reforma tributária vai ser boa, hein? Grande teste para nós. Né? E aí, inteligência artificial não vai resolver isso. Precisa da mente pensante, né? Para organizar tudo isso. E depois nós vamos ter uma profissional que ela trabalha na Votorantim. E uma pessoa jovem, né? Contadora da Votorantim. Né, gerente lá na Votorantim. Então, quer dizer, você vai ter ali pessoas, né, que vivem a contabilidade, exemplos diversos, que você pode se espelhar neles e ver, né? E eu falo assim, aproveita. Ele terminou lá a palestra, interessou alguma coisa, chega na pessoa, você pode me dar uma dica? Como que você conseguiu fazer? Como que faz isso? Né? O que aconteceu? Qual foi o seu maior desafio? Qual foi o seu maior medo? Porque medo a gente vai ter, né? O Nelson Mandela falava, né? A coragem não é a ausência de medo, mas a certeza que há algo mais importante que o medo e eu tenho que vencer esse medo. Então, lutem, busquem, projetem e tenham sonhos. Mas eu tenho que ter sonhos e lutar, buscar para realizar esse sonho. Não é só para ficar dormindo sonhando. Né? E com certeza, né, se você planejar e fizer o que tem que ser feito, você vai alcançar o seu sonho. Então, oportunidades existem. Cabe a cada um de nós escolher o caminho certo. Com essa mensagem, eu acho que o Orconte, os alunos que assistirem isso vão até mais animados agora. Espero. Agora sim. Essa era a mensagem que precisava. Se precisava de alguém falando, tá falado. Né? Se essa era a necessidade, se precisava escutar de alguém, tá aqui, tá falado. Só escutar. Tá fácil. Agora ficou fácil. Tá bom. Muito obrigado, Lucas. Professor, agradeço imensamente, tá, a participação aqui. Vou estar lá na Orconte, espero vê-lo lá também. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.